Diz a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 26, capítulo 1, versículo 26, que diz assim: e no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquela palavra, e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e poroás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de dia há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Está um texto aqui conhecido, porém até pouco ministrado nele, não é? Que é justamente onde Maria é visitada pelo anjo Gabriel, e o anjo anuncia para ela que ela será mãe. E quando o próprio anjo diz, Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível, é porque Maria não tinha conhecido o varão. Maria permanecia virgem, como ainda uma jovem e virgem poderia dar à luz. Essa foi a indagação de Maria ao anjo. Aí o anjo diz: porque para Deus nada é impossível. Quem sabe você também deve estar indagando a Deus a situação na qual está passando ou vivendo. Situação não semelhante à de Maria, mas situação também que depende de um milagre, da provisão, do poder, da manifestação da glória de Deus na sua vida. E Deus manda te dizer que para Ele nada é impossível. Queridos, livro de João, capítulo 1, versículo 46, em uma conversa ali com Felipe, Natanael diz assim: olha, será que lá de Nazaré sairá alguma coisa de pressa, alguma coisa boa? Será que em Nazaré tem alguma coisa que valha a pena? Queridos, muitas das vezes também nós somos desafiados a ouvir isso. De que forma?
alguém dizer assim: lá naquela igreja tem alguma coisa que presta? E lá naquela casa, na tua família, no teu trabalho, na tua escola, tem alguma coisa que presta? Lá dentro do condomínio onde você mora, na rua, tem alguma coisa que presta? Com certeza tem, queridos. Tem no mínimo você. Diga amém? Amém. Tem no mínimo você. Natanael, ele disse para Felipe: será que lá em Nazaré, de Nazaré, sairá alguma coisa que vale a pena? O que é que Felipe disse a ele? Vem e vê. Vem e vê. Era preciso que Natanael visse com seus próprios olhos. Quando o anjo aparece a Maria, Maria ainda noiva de José, José ainda não tinha tocado naquela mulher, e o anjo agora aparece e faz uma promessa dizendo que ela vai conceber e vai dar à luz a um filho, e seu filho se chamará Jesus. Essa palavra ela foi dita lá por Isaías capítulo 7, versículo 14, onde ele diz: portanto mesmo o Senhor vos dará o sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. 730 anos o profeta havia falado de uma virgem ia conceber o Espírito Santo e daria à luz a um filho, e seu filho se chamaria Emanuel, Deus conosco. Não havia possibilidade alguma, olhando pelos olhos humanos, olhando pela ótica humana, por aquilo que nós conhecemos e sabemos, que não teria como. Hoje um dia chega também, conhece a história da Ana, a da Sara, a da própria Isabel, e Deus fez promessas lindas e maravilhosas àquela mulher, ou aquelas mulheres, e Deus também tem feito promessas maravilhosas para nossas vidas. Aleluia. Queridos, nós temos uma memória muito fraca, muito pequena. O nosso HD é pequeno demais para as coisas úteis. Para as coisas que não prestam, ele até vai ao poço. Quer ver uma coisa? Quem lembra das promessas que Deus já fez na sua vida? Levante a mão. Quem lembra? Baixa a mão. Quem lembra daquelas palavras de maldição que alguém te disse, não sei, marido, namorado, sogra, sogro, tio, primo, esposa, sei quem? Quem lembra daquelas palavras de que você não prestava, de que você não ia dar para nada, que você... Levanta a mão. Veja que a quantidade de pessoas aumentou. Por quê? Porque nós armazenamos muito mais as coisas que são nocivas para a nossa vida do que as coisas que certamente vão fazer bem para a gente. É por isso que existe muita gente ainda sofrendo na terra. É por isso que ainda existe tanto crente dentro da igreja que ainda estão presos, irmão, estão amarrados, acorrentados, que ainda não são libertos. Ele está dentro da igreja há 1 ano, há 2 anos, há 10 anos, mas ainda estão cativos, porque ainda não conseguiram limpar verdadeiramente a sua mente.
Agora, se alguém me fez um mal, pode passar 10 anos, mas eu pego ela, viu? Eu sou crente, mas não sou besta, não. No dia que eu me encontrar com ela, eu digo a verdade. É assim ou não? Por quê? E porque a gente não nos prendemos naquilo que Deus tem falado para a nossa vida. Irmão, e porque a gente não pensar melhor naquilo que Jesus falou, que viria buscar a sua igreja, levar para o céu, para morar junto a Ele. Por que não pensar e valorizar aquilo que Deus tem falado aos nossos corações, que mudaria o quadro de nossa história, que faria um mover diferente nas nossas vidas, que exaltaria o nosso nome na terra? Isso aí a gente até deixamos de crer, sabe? Ficamos naquela, eu quero que aconteça, mas não sei. Aí, Deus sabe todas as coisas, vai acontecer no tempo, mas fala de uma forma que você já expressa uma desconfiança naquilo que você está falando. Mas, meu irmão, é simples isso, pessoal. Se eu estou precisando de um milagre, eu não estou crendo, quem é que vai crer? Quem é que vai crer? O vizinho? O amigo? O irmão? Sou eu que estou precisando. Eu preciso de um milagre. Se eu preciso desse milagre, quem tem que crer sou eu. Não importa se alguém vai dizer que eu sou louco, abestalhado, religioso, fanático, doente, não me interessa. O que interessa é que eu vou desfrutar do melhor de Deus. A promessa foi Lucas não, Isaías capítulo 1, versículo 19. Eu vou ver se eu encontro. Isaías, se eu encontrar o livro de Isaías, eu encontro 1, 18 e 19. Versículo 18 e 19. Encontrar? Encontrei o livro de Isaías. Está tão difícil que eu não encontrar, não. Ele diz assim, 19. Veja aí, escute bem. Se quiseres, ele não está dizendo assim, se o pastor quiser, você vai receber, não. O que é que ele diz? Uma pessoa veio para mim, eu gosto disso. Vai. Lê, Douglas. Se quiseres e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Seguir. Quem tem que querer? E como é que eu tenho, ou melhor, como é que eu vou me expressar para Deus, dizendo que eu quero? É crendo, é tendo fé, é acreditando que para Ele nada é impossível. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, não adianta ler esse versículo, Lucas 1,37, encher a boca, porque para Deus nada é impossível, se você mesmo, não está crendo nisso. A Bíblia de Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, a Apocalipse 22, 21, que é quando se encerra, ela está repleta de palavras motivadoras para nossas vidas, de promessas de Deus para cada um de nós. O problema é, eu creio ou não? Por que dentro da igreja ou das igrejas alguém consegue prosperar, crescer, né? Eu tenho encontrado alguns amigos que eu fico muito feliz. Eu encontrei alguém por acaso, minha irmã trabalha como contador.
para minha irmã assim: eu conheço tua família. Aí Maria, minha irmã, disse assim: conhece, né? Conheço. Eu conheço tua família. E, né, eu marquei com ele para vir aqui a gente acertar algumas coisas com relação à própria igreja dele. E quando ele chegou aqui, eu disse: oxe, galego? Aí ele disse: está vendo que ele me conhece? Ele pegava frete do pessoal lá da casa da minha mãe. Ele carregava as coisas que meu pai comprava. Ele ia, papai fazia feira, ele ia buscar. Papai tinha um roçado, ele ia lá no roçado, papai pegava. Ele era menino, rapazote, com o carro de mão, pegando as coisas de papai. Hoje ele é um grande contador, uma pessoa bem sucedida no ramo de contabilidade. E eu fico feliz com isso. Agora, por que alguém prospera? Por que alguém cresce? Que seja de forma espiritual dentro da igreja, que seja de forma financeira, física, material, e a pessoa cresce, a pessoa consegue prosperar, e outros não. Será que Deus é injusto de abençoar um e outro não? Será que Deus ele olha mais para aquele por ser mais bonitinho, ter um cabelo melhor, ou para aquele que é careca? Não. Aí Café levantou o pescoço. Não. Deus é um Pai que olha para todos da mesma forma. O seu porte físico, o seu corpo, né? A sua beleza, ou se você é desprovido de beleza, Deus não está interessado com isso, Ele te vê como filho. E por que Deus não abençoa todos da mesma forma? Escuta uma coisa, alguém lá do mundão, ele perguntou aqui assim: pastor, se Deus é tão bom, por que ele deixa aquele povo lá fora passar fome? Eu digo: o problema não é de Deus, o problema é do povo. O problema é do povo. O problema de Deus não abençoar a sua vida não é da igreja. Mas tem gente que muda até da igreja, porque a igreja ele não foi abençoado. Deus não realizou um milagre na vida dele, eu vou para outra igreja. O problema não está na igreja, o problema não está no pastor, o problema não está em Deus, o problema está na sua falta de fé. Maria, nesse texto, ela diz assim, o último versículo, ela diz assim, ó, vê só que lindo. Ela para e diz assim: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Veja que mulher ousada. Veja que mulher. Maria sabia o que ela queria da parte de Deus, e ela sabia que para Deus operar na vida dela não existiria impossibilidade. Ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida quando você verdadeiramente crê nele. Aleluia. Não é dizer que é porque eu creio. Sexta-feira agora, eu estava naquela dimensão de fé. Botei o cabelo, eu estava com a mão toda suja de verniz, desci, limpei o verniz da mão, limpei as unhas, eu disse: vou fazer as unhas, vou me ajeitar, porque eu vou me internar. Vou tomar o hospital, liga para o hospital, seu nome não está na lista dessa vez. Aí o pastor chorando, aí chorei, oh Deus, chorei um bocado. Depois levantei a cabeça e disse: olha Deus, se o Senhor não quer que eu vá, é porque o Senhor vai fazer. Se o Senhor me operar, louvado seja seu nome. E se o Senhor permitir que eu vá,
também louvado seja o seu nome. Eu não vou mais me aperrear com isso não. Alguém chegou para mim e disse, olha, liga para o doutor Pedro novamente, fala com ele para ver se teu nome, você bota teu número aqui, mais claro do que meu negócio é com Deus. O meu negócio agora é com Deus. É eu e ele agora, é eu o Senhor. Fazer feito Maria. Cumpra-se na minha vida a sua vontade. Acabou-se. E não vou não. E tem uma coisa, chorando, gemendo, sangrando ou não, eu vou continuar fazendo tudo que eu fazia antes. Não. Pastor, o senhor não vai repousar? Não vou mais não, repousar não vou. Pastor, o senhor não vai ficar só se resguardando? Não. Eu fui sexta-feira para o culto, fui sábado para o culto, estou hoje no culto de manhã, estou no culto de noite. Só se eu não aguentar como domingo, não está aguentando de tanta dor. Mas depois eu tive uma conversa com Deus, louvado seja o santo nome de Deus, as dores sumiram. O pastor está vendo mais não, tá? Mas não está aquela dor insuportável. E não saiu mais secreção, diga glória. E sexta-feira para cá, mas teve uma conversa. Então o que é que impede de Deus realizar em nossas vidas? É a nossa falta de fé. Voltando para a pessoa que perguntou, por que se Deus é tão bom e deixou aquelas pessoas lá fora passando necessidade, passando privações? Aí você vai lá e pergunta para ele, filho, você quer Jesus na sua vida e ele mudar o rumo da sua história? Ele diz não. E agora? Ele diz não. E se ele disser sim, foi lido aqui pelo irmão Rinaldo, que ele sonda e nos conhece. Ele sabe do nosso deitar e do nosso levantar. Muitas pessoas dizem sim, mas fala da boca para fora. E Deus conhece, ele sonda os nossos corações. Ele também não faz. Muitas pessoas têm que crer no poder de Deus, mas da boca para fora. A Bíblia nos ensina que nós temos que crer com o coração. É ele que tem que falar, eu creio. Eu já disse aqui outro dia, eu vinha numa Kombi que eu tinha, de um acampamento de carnaval, num engenho chamado... Ricardo vai ligar. Sei o que é de baixo, como é? Ali para dentro. Arariba de cima e Arariba de baixo. Eu vinha em uma coisa, Arariba. Eu não lembro qual era, se era de baixo ou de cima. E eu vinha ali, uma mulher olhou para mim, aliás, ela ia no caminho com duas sacolas, uma senhora morena. Ali ela vinha de Liberdade, ela vinha na Liberdade da pista, é longe. E é deserto o caminho. Foi um acampamento, eu não sei se a senhora estava presente, mas estava presente. Foi o primeiro acampamento com o pastor Manassés que eu fui, numa escola lá em cima, Arariba de cima. Isso. E quando eu vejo essa senhora vindo no caminho, eu parei e disse, essa mulher vai lá para a beira da pista, né? Assim como tu fala. Eu vou parar. Vinha eu e Wagner, meu filho, Wagner ainda é criança. E eu parei, aquela mulher entrou. Aquela mulher começou a falar em língua e eu fiquei com medo. Eu era crente, mas não sabia o que era isso. E eu me assustei, eu digo, essa mulher está tendo o quê? Eu não sabia se aquilo era uma manifestação do Espírito Santo ou uma manifestação demoníaca. Wagner com o olho desse tamanho assim, arregalado, e eu dizendo, Jesus, vem cá que eu estou com medo desse negócio. Mas a mulher falou tudo, e a Polícia Joelma, daquilo que está acontecendo na minha vida hoje. Aí eu parei, depois ela desceu, mas eu chorei demais.
aconteceu na minha vida e não pode acontecer na sua? Por que Deus realiza milagre na vida de uma pessoa e não realiza na vida do outro? Por que Deus poupou a vida do meu irmão Rinaldo e não tem poupado a vida de outros? Por quê? É porque ele seja melhor, mais perfeito? Não! A confiança dele é que é maior em Deus. Porque se eu quiser, eu vou comer do melhor dessa terra. Glória a Deus. Maria disse aqui, ó, quando o anjo chega e fala para Maria, e Maria diz assim: pai, esse negócio aí está errado. Eu não conheci varão ainda. Eu sou ainda uma mocinha. Ele diz: olha, receberás a virtude do Espírito Santo. Deus há de fazer alguma coisa na tua vida, Maria. Deus vai realizar um milagre tão grande na tua vida, Maria. E ela toma posse daquela palavra. Oi, irmãos. Quer ver uma coisa que agrada a Deus? É Deus falar com você e você já passar a viver aquilo que Deus está falando. Pastor, como é que isso pode acontecer, Douglas? Sabe o que é? É Deus dizer a você assim: olha, prepare-se para dar um culto de ação e graça por aquele livramento que eu te dei. Você dizer assim: Deus, eu já estou vendo o povo sentado, né? O pastor fulano pregando, que pode ser o Elias ou pode ser outro, pode ser o presbítero, a pastora, ou até mesmo um simples irmão da igreja. Já vejo ele pregando e a manifestação da glória de Deus. Isso é tremendo e com certeza isso agrada o coração de Deus. Por quê? Porque você entrou na história, você já está vivendo a história, porque você está crendo que Deus irá fazer na sua vida. Não é só o oba-oba, né? Que é o oba-oba? Aleluia! Glória a Deus! Fala mais, papai! 5 minutos depois está tudo esquecido. Maria disse: não, peraí, calma. E ele disse mais: olha, eu vou provar. O anjo disse para você, Maria, que eu vou fazer a mesma coisa na vida de Isabel. Olha, tu vai conceber com o Espírito Santo, mas Isabel já está grávida. Aí Maria, quando termina de ouvir a mensagem do anjo, corre para a casa de Isabel. E a Bíblia diz que quando ela chega na casa de Isabel, a criança que estava no ventre de Isabel, ela começa a pular. Ela começa o quê? A se mexer. Queridos, você tem que aprender a tomar posse daquilo que Deus tem falado para a sua vida. Você tem que aprender a tomar posse. Pastor, é porque o negócio está tão feio. Deus só opera em nossas vidas quando as coisas estão muito feias. Sim ou não? Enquanto Sadraque, Mesaque e Abednego não tinha sido lançado na fornalha dentro, Deus não tinha feito nada. Enquanto Daniel não tinha sido lançado na cova dos leões, Deus também não havia feito nada. Enquanto Jeremias não foi lançado numa cisterna, e o texto de que ele estava atolado na lama, Deus também não havia feito nada. Depois que ele estava lá, foi que Deus fez. Será que Deus não poderia ter aberto o mar vermelho antes de Faraó chegar? Bem mais antes. Mas quando Israel olha para trás, vê a poeira dos carros e dos cavalos, e Faraó já praticamente nos alcançando, foi que Deus resolve abrir o mar vermelho.
Por quê? Porque foi um momento que Moisés vai agora clamar a Deus. É um momento que Moisés chega e diz assim: Senhor, e agora? Faraó está atrás, na frente do mar vermelho. O que é que eu vou fazer com esse povo? Liga o povo, Moisés. Primeiro, toca na chave e liga o povo que marcha. Que passa, Moisés. Não sei o que é que você está vivendo, ou o que você está passando. Eu não sei. Eu só quero dizer a você que o Deus que fez a promessa a Maria, o Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus que salvou a Daniel, o Deus que proveu o cordeiro para Abraão e Isaac, o anjo que chegou, o Deus que proveu na vida de Agar e do seu filho Ismael, é o mesmo Deus que você serve. É o mesmo Deus que está aqui nessa manhã. Você crê que Deus está aqui nessa manhã? E se eu disser que mosquito aqui não crê? Crê não? Se eu creio, irmãos, se eu creio verdadeiramente, eu estou dizendo para Jesus, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Deixa eu dizer algo para vocês. Olhem para esse povo que está aqui, olhem para trás, olhem para trás, olhem de lá, olhem para o povo. Escuta isso. 15 dias. 15 dias. Hoje é domingo. 15 dias. Vai ter pessoa que vai chegar aqui testemunhando. Porque tomou posse da palavra que foi lançada hoje sobre a vida dela. Agora deixa eu dizer o outro lado. Vai ter gente que vai ficar assim. Eita, que fruto. Porque um crê e o outro diz que crê. Eu vou fazer assim.